Enquanto todo mundo está muito preocupado em alcançar e conquistar, a gente está aqui hoje para se perguntar o que que a gente consegue sustentar na nossa vida. Será que estamos sendo realmente a nossa potência que pode sustentar aquelas coisas que a gente quer? Ou será que ainda estamos conquistando diversas coisas, não sustentando por alguma razão? E aí, então, se frustrando e repetindo ciclos. Vamos começar essa aula do sustentar-se com essa perguntinha bem básica já, para todo mundo que está aqui, que está assistindo a gravação, começar a refletir a respeito disso. Porque a gente fala muito em conquista, em crescimento, né? Em expansão, em mudar a nossa vida. No sentido de mudar a nossa vida, sim, no sentido externo mesmo, né? As conquistas que a gente quer ter, as pessoas que a gente quer se relacionar, a forma como a gente quer se olhar no espelho. Mas será que a gente já tem condições dentro da gente de fazer dessa forma que a gente quer? Então, hoje tem alguns questionamentos, tem algumas coisas que a gente vai conversar a respeito disso. Eu vou pedir que vocês já, quem conseguiu imprimir, já pegue o seu mapa que a gente vai preencher juntas. E quem não conseguiu, pega papel e caneta e vamos acompanhando aqui, tá bem? Que é uma aula bem importante. Primeiro, eu quero também agradecer a vocês por estarem aqui, por estarem escolhendo estar aqui, né? E essa aula está sendo dada assim em tempo real, às 6 horas da manhã, né? E tem algo bem simbólico nesse horário. Tem alguns estudos a respeito do horário. As pessoas perguntam por que 6 horas da manhã, né? Que isso? Não é simplesmente por uma logística, mas existe também uma grande abertura, assim, nesse horário das 6 da manhã, com o que é superior mesmo. E o dia ainda está começando, muitas coisas ainda não aconteceram. Existe diante da gente um espaço novo para ser vivido. E eu quero que a gente comece exatamente desse lugar. Sem pressa para encontrar respostas, sem uma necessidade de sair daqui sabendo resolver tudo, mas com uma presença suficiente para a gente olhar com verdade para as coisas que se apresentam dentro da gente à medida que a gente segue estudando. Então já comecem respirando, chegando aqui por inteiro, percebendo os batimentos cardíacos, né? Mesmo quem está assistindo a gravação, seja o horário que for, respire, esteja aqui. Procurem deixar o que é fora, fora, né? Isso não é uma exclusão, isso é foco e presença. Então procurem prestar atenção em vocês, se deem esse presente, né? Pega o mapa, porque ele vai nos acompanhar durante esse encontro. E eu quero começar pela primeira pergunta que está nesse mapa, né? O que que cada uma aqui deseja viver, o que que cada pessoa quer viver e expandir, né? E de forma diferente do que aquilo que está vivendo nesse momento. Vocês conseguem pensar em alguma área ou algumas áreas que vocês queiram viver diferente do que aquilo que vocês estão vivendo aqui e agora? Ou mais de uma área? Procurem focar em uma, duas, assim, nesse momento, porque normalmente o que a gente está tendo de dificuldade de expandir, normalmente a mesma raiz está afetando as diversas áreas que a gente está vivenciando na nossa vida. Áreas, identidades, coisas, projetos, o que vocês quiserem, que vier para vocês. Então eu quero iniciar com essa reflexão assim já e que vocês preencham essa parte do material, que é o que tu deseja expandir, o que tu deseja viver de forma diferente nesse momento. Escrevam aí. Não tenta pensar em muito e pensar em tudo. Veja o que vem mesmo. Porque nem sempre a nossa necessidade mental, o nosso querer do nosso controle, nem sempre é isso que está precisando expandir no momento. Muitas vezes tem outras prioridades se apresentando. Pode ser alguma coisa no teu trabalho, nos negócios, dinheiro, prosperidade, pode ser teu posicionamento nos relacionamentos, a visibilidade que tu tem,
Pode ser realmente como tu te vê, teu relacionamento com a tua família de origem, como que é isso pra ti? Um relacionamento que tu quer viver de outra forma, quem sabe um limite que precisa colocar, mais autonomia, mais paz na tua vida, alguma decisão que tu continua adiando, ou simplesmente uma maneira diferente de existir dentro de ti e dentro daquilo que tu já vive. Então preencham aí. Não se preocupem em encontrar a resposta perfeita. Escolham aquilo que parece mais vivo em vocês aqui e agora. Porque se sustentar é perceber o que está aqui e agora. E a forma como a gente está conseguindo ser dentro disso. E para isso também. Mesmo que não seja uma coisa boa, linda e maravilhosa, às vezes a pessoa está passando por algum desafio. Mas para a gente se sustentar, nós precisamos olhar para absolutamente todas as partes, inclusive as que causam desconforto, porque elas também fazem parte e elas também têm os seus propósitos para que a gente possa evoluir. Então, quando eu falo para tu prestar atenção no que está vivo em ti, não é vivo só num sentido que tu considera positivo, mas o que está vivo é o presente que o universo está te dando agora para que tu veja e evolua a partir dele. Seja com o que tu está construindo, seja com o que tu já construiu. Cada pessoa que está aqui está chegando vivendo um momento diferente. Mas existem coisas que aparecem muito, né, com muito mais frequência em todos esses processos que eu tenho acompanhado, em todas essas pessoas. A gente até sabe o que quer. Pode colocar em dúvida, por causa de questões também dentro de si. Mas a gente sabe o que quer, a gente sabe o que deve fazer. No fundo, no fundo, se a gente prestar atenção, fechar os olhos e respirar, a gente sabe a resposta. Mas existe uma distância entre esse saber e o conseguir viver aquilo que a gente quer. E é aí que nós vamos entrar nas 5 dimensões, onde essas travas, esses limites podem se apresentar na tua vida. Aí tu decide que vai fazer diferente. Quando a situação acontece, tu responde do mesmo jeito. Começa um projeto e quando ele começa a crescer, tu se esconde. Deseja prosperar, mas quando o dinheiro chega, tu sente culpa, medo, necessidade de criar um novo problema. Inclusive, até vou pagar essas contas tudo bem ligeiro antes que o dinheiro suma. Isso acontece bastante também. Sensação interna, eu tô falando. Sabe que precisa colocar limites. Sei quem tu é, com naturalidade, mas quando chega a hora, sente medo de decepcionar as pessoas, volta atrás. Deseja viver uma vida mais leve, mas continua criando esforço. Porque de alguma forma o esforço ainda parece mais familiar do que a facilidade. E é por isso que existe também uma segunda pergunta aí no mapa, né? Se aquilo que tu tanto quer, se aquilo que tu realmente deseja, chegasse amanhã na tua vida, ou chegasse hoje na tua vida, tu conseguiria sustentar? O que que isso traria junto? Se aquilo que desejo chegasse amanhã, eu conseguiria sustentar? Responde para ti essa pergunta. É uma pergunta fácil de sim ou não. E aqui, estudando essas 5 dimensões, a gente vai entender também o porquê. Sente que tem força de sustentar ou não. Se o teu trabalho crescesse hoje, você conseguiria ocupar esse lugar? Com todas as características que esse lugar tem, com o que isso demandaria de ti? E até com a leveza e a paz, com a tranquilidade que já existe nesse lugar, mas que talvez tu ainda não tenha encontrado. Se mais pessoas começassem a te olhar, olhar para tua vida, olhar para o teu trabalho, como tu te sentiria sendo mais vista e exposta, sendo como tu é, de onde tu ainda está se escondendo? Se começasse a ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro com o teu trabalho, enfim, conseguiria receber sem precisar se justificar, compensar ou carregar todo mundo junto?
Porque às vezes, por Deus, até uma coisa que a gente quer, que a gente se sente no direito de comprar, a gente fica se explicando, né? Então é porque existe algum desconforto. Se os teus relacionamentos exigissem limites claros, conseguiria colocar esse limite mesmo diante do desconforto? E mais, se a vida começasse a ficar mais leve, tu consegue permanecer nessa leveza ou tu cria algo a mais para resolver? Começa a encontrar coisas, né? E essas perguntas, elas não existem para gerar uma cobrança, muito menos para dizer que tu é responsável por aquilo que acontece com os outros, com, enfim, né? Tem tantas coisas que a gente sente simplesmente por um reflexo, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. E tudo isso existe para trazer consciência das coisas. E que principalmente de que desejar uma realidade e conseguir se posicionar dentro dela são movimentos diferentes. A gente tem conversado isso em algumas aulas. E é sobre esse espaço que a gente vai conversar hoje. Esses dias em uma aula eu falei a respeito da criança que aprende a caminhar, né? A gente, quando era criança, aprendendo a caminhar, quantas vezes a gente caiu, quanto tempo a gente demorou para aprender. Mas nem por isso, quando a gente caía, a gente pensava que caminhar não era para nós. Levanta, vai lá, faz de novo. A criança, a gente não olhava para essa queda concluindo de que a gente era incapaz de fazer aquilo. Isso não é para uma pessoa como eu. Por que que na vida a gente ainda faz isso, né? Simplesmente a gente continua experimentando e o corpo aprendendo um pouco mais e a gente aprendendo um pouco mais e o equilíbrio sendo construído. A musculatura se fortalecendo, os caminhos neurais, todo o teu corpo se adaptando àquele novo momento. E aquilo que exigia tanto a tua atenção começa a se tornar algo natural. E é disso que nós estamos conversando aqui. E também não, tu não aprendeu porque alguém explicou perfeitamente como é que é caminhar. Tu aprendeu porque tu se experimentou, tu aprendeu por instinto, tu aprendeu porque tu se ouviu, tu aprendeu porque tu viveu aquele momento diversas vezes suficientes até integrar essa nova capacidade, se desenvolver e expandir. E a expansão da nossa vida ela acontece exatamente assim, sem culpas depois de que a gente consegue realizar aquilo que a gente quer. Se existe alguma culpa, precisamos olhar, porque como que é a expansão? Eu fazendo diferente e lidando com as emoções que esse diferente me causa. Então a gente procura fazer as coisas e quando não consegue da forma como a gente imagina, e às vezes é um presente de Deus para ser diferente mesmo, aí começa a dizer não consigo, não sou boa nisso, não é para mim, o outro faz melhor. Ah, eu sempre cometo o mesmo erro. Aí entra no vitimismo, que é um lugar de congelamento. Mas uma tentativa que não funcionou não define quem tu é ou até onde tu pode chegar. Simplesmente pode revelar uma capacidade que pode ser mais construída, mais lapidada. Então, mais uma vez, eu vou reforçar que um erro não é o oposto do teu crescimento. Ele faz parte da construção das novas capacidades. E assim, se aquilo que tu tanto deseja exigisse só as capacidades que tu já domina, seria muito pouco. Seria muito pouco. Tem muitos professores que falam que se tu tá mirando num alvo que tu sabe exatamente todo o caminho que é para chegar lá, esse alvo é muito pequeno. Porque é exatamente como muitos estudiosos dizem. Muitos conteúdos existem hoje a respeito disso. A gente foca no objetivo e faz o que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. A gente dá um passo e clareia o segundo passo. A gente dá o segundo passo e clareia o terceiro. Se não clareia, a gente busca auxílio para clarear. O como isso vai acontecer até chegar ao objetivo se apresenta pela vida e à medida que a gente se movimenta. Lembrem, um passo no sentido daquilo que a gente quer equivale a 100 passos daquilo que a gente quer na nossa direção. Isso é uma coisa muito forte. E não só pensar.
Escrever, tirar do papel. Também já falei isso em aula. Quando a gente escreve os nossos objetivos, quando a gente escreve diariamente as coisas que a gente quer, que a gente precisa realizar, é pesquisado já que 40% a mais de chance que tu tem de realizar. 40% é muita coisa. É muita coisa. E nós precisamos dominar novas capacidades que já existem dentro de nós, é só desenvolver. E aí também as coisas que a gente quer pedem que a gente ocupe um novo lugar, principalmente dentro da gente. E esse novo lugar tu ainda não conhece. É responder de uma maneira que tu não respondia, é observar a atuação e a reação das pessoas, é também reagir diferente a partir da ação das pessoas, sem tantos desequilíbrios emocionais, principalmente o medo. É ser vista de uma forma que tu nunca foi vista. Então, no início, sim, a gente começa a sustentar algo que ainda não é natural para gente. Mas existe uma expansão acontecendo e é na zona de desconforto. Porque até as coisas conhecidas ali que são ruins, né? Até nisso tá sujeito a tu estar se mantendo simplesmente porque é conhecido. Então, a expansão também não é só entender intelectualmente, mas é fazer a transformação nos seus posicionamentos. Ontem mesmo uma pessoa veio marcar a constelação e eu falei: a constelação é um milagre, mas existe o pós-constelação, onde a gente precisa perceber aquilo que a gente está recebendo e se posicionar dentro daquilo. E percebam aí no mapa de vocês também que diz assim: vou aumentar aqui para eu conseguir ler e acompanhar vocês. No eu, né? Bem no centro, o que eu consigo sustentar hoje? A gente vai responder tudo isso. O que que tu consegue sustentar hoje? E ao redor dessa pergunta nós temos as 5 dimensões, tá? Que vocês vão ir preenchendo à medida que eu vou explicando. Eu fiz um estudo a respeito dessas 5 dimensões, né? Tem uma autora que ela fala a respeito do recipiente da prosperidade. Se eu não me engano, é isso, o recipiente da abundância, recipiente da prosperidade. E é muito legal a forma como ela trabalha. E ela diz que nós precisamos ter na nossa vida essas 5 dimensões, e aqui eu fiz algumas adaptações que eu sinto que fazem sentido aqui para o nosso trabalho, mas que nessas 5 dimensões nós conseguimos encontrar equilíbrio ou desequilíbrio, e nelas é que existe a chave para a gente compreender melhor onde a vida ainda trava, onde a gente ainda não está equilibrada, tá? Eu vou falar o nome das 5, mas depois eu vou falar em ordem para vocês irem preenchendo, tá? E vou explicar cada uma também. Identidade, lealdade, visibilidade, responsabilidade, facilidade. Nesse mapa que eu coloquei para vocês, cada uma delas se apresenta no formato de uma pergunta e tem um espacinho para vocês preencherem. Então, conforme a gente for estudando e for preenchendo, eu quero que vocês se sintam aí e vão se dando as notas, de acordo com o que vocês acreditam que isso está em equilíbrio, que isso está auxiliando na construção de vocês ou não. Não existe nota boa ou ruim. Isso não é um diagnóstico, isso não é uma sentença. Mas a gente não tá procurando o que que tá errado contigo, tá? É apenas uma fotografia, vamos dizer assim, do lugar que tu tá hoje, tá? Bem tranquilo. Então, esse primeiro lugar que a gente vai olhar é a identidade. A identidade, ela diz respeito a quem acredito que sou diante do que desejo, tá? Então é a primeira, lá em cima no topo. Quem acredito que sou diante daquilo que desejo? Eu vou explicar mais para vocês poderem se dar essa nota, tá? Não pensa apenas na pessoa que tu gostaria de ser para conquistar algo, não é isso. É assim, observa aquilo que as tuas escolhas atuais revelam sobre o que tu acredita sobre ti mesmo. Porque assim, conscientemente tu pode desejar prosperar, mas ao mesmo tempo carregar uma identidade que diz: eu preciso lutar,
Eu não sou capaz, eu não mereço. Isso não é para pessoa como eu não consigo sustentar algo maior. Por que que eu quero isso se eu posso ficar aqui no quentinho, bem quieta, do jeito que eu tô? Então, assim, não tem como a gente desejar conscientemente e continuar tomando decisões com a identidade antiga. Então, a pergunta é assim, não é só se tu quer crescer. Que quer crescer, eu sei que todo mundo quer. Mas quem tu acredita que é quando esse crescimento começa a acontecer na tua vida hoje? Veja se quem tu é, veja se as tuas identidades, veja se as crenças a respeito de ti mesma te fazem crescer no sentido daquilo que tu quer. E olha para essa dimensão no mapa e agora sim, escolhe uma nota para te dar ali. Quem tu acredita que é diante do que tu deseja? Quem tu é hoje? Sustenta os sonhos que tu quer? Sustenta ou tu ainda tem muitos pensamentos e crenças de boicote? Se precisar, fecha um pouco os olhos, mas normalmente o número já vem aos olhos da gente assim bem, bem rápido, tá? Se deem essa nota aí com verdade, porque essa é uma dimensão muito importante. As casas emocionais que tu vive, as identidades que tu vive, quem tu acredita que tu é, se tu merece ou não ocupar os devidos lugares na tua vida. E vamos para a segunda. A visibilidade que diz respeito a consigo ocupar o meu lugar e permitir que me vejam à direita aqui, seguindo no sentido horário. Visibilidade é uma das dimensões. O quanto hoje tu consegue ser quem tu era, quem tu é, desculpa, ocupar esse lugar e se sentir bem quando os outros estão te vendo. Porque é muito fácil a gente ser a gente mesma, né? Só pra gente. Também nem sempre é fácil. Às vezes a gente mesma é quem mais julga, né? Então a visibilidade, como é que é isso? Como tu te vê? Como tu se sente quando os outros te veem? E quando tu tá fazendo aquilo que tu acredita que é certo, consegue ocupar o teu lugar e permitir que te vejam? Que isso tá dentro das dimensões do recipiente da prosperidade. No trabalho, isso pode aparecer bem escancarado, assim, como o medo de aparecer, de vender, de falar, de cobrar, de assumir tua autoridade, de continuar um projeto quando ele começa a crescer. Normalmente a pessoa rotula como procrastinação, né? Mas essa procrastinação pode estar te protegendo desse lugar onde tu é vista e onde mora o teu poder. Tem pessoas que se escondem dentro de uma relação também, quando não dizem o que sente, diminui o seu querer em prol do querer do outro. Também existe isso. Quando esperam que o outro perceba automaticamente aquilo que a gente mesmo tem dificuldade de assumir. Então, visibilidade não é apenas aparecer, é ser. Ser por inteiro diante do outro, de 0 a 10. Como é que tu tá com isso? Tu ainda tem aqueles diálogos internos pensando, ai, falei, será que eu falei? Será que eu devia ter falado? Meu Deus, como é que é isso? Sabem? Os diálogos que acontecem dentro? Se deem a nota aí e vamos para o lado direito na parte inferior a respeito de facilidade, no sentido de consigo receber e viver algo bom sem precisar criar sofrimento. Consigo receber e viver algo bom sem precisar criar sofrimento. Facilidade. Terceira dimensão. Como que é isso para ti? E aqui também é um dos pontos chaves, né? Porque
quando meus professores falam e a gente trabalha aqui que 98% dos nossos problemas não existem, tá dentro dessa dimensão. Tem pessoas que ainda acreditam que só tem valor aquilo que é difícil, que quando descansam sentem culpa, que quando conquistam ficam procurando o que que pode dar errado, ou o que que não tá bom, ou meu Deus, não tô me esforçando. Quando a vida começa a melhorar, fica procurando onde é que tá o problema. Quando recebem ajuda, sentem que precisam devolver, se sentem em dívida por receber. E pensam assim, não pode ser tão simples isso aqui. Tem algo errado. Facilidade não significa falta de compromisso, gente. Não significa ficar esperando a vida acontecer, tá? Não é isso. É, significa assim não precisar fabricar sofrimento para validar aquilo que tu já recebeu, aquilo que tu está recebendo. É tu conseguir te comprometer sem te violentar, vamos dizer assim, sem precisar se justificar, sabe? Sem achar que é só sorte, porque tu pode viver algo bom sem esperar que alguma coisa ruim aconteça. De 0 a 10, quanto que tu tá conseguindo receber, descansar, se permitir, sentir leveza, sem desconfiar? Quanto? Sejam honestos com o mapa de sustentação de vocês, que isso aí vem trazer muitas respostas, tá? Depois a gente vem trazendo a responsabilidade. Consigo crescer sem transformar a expansão em peso do lado de baixo aqui à esquerda. Consigo crescer sem transformar a expansão em peso. Preencham aí responsabilidade. Aqui, gente, para mim, mora assim uma das maiores causas de boicote assim que eu tenho percebido, tá? Porque sim, ainda tem muita gente com medo de crescer por causa da responsabilidade que vai ter que assumir. E muitas vezes por ter colocado a responsabilidade em outras pessoas. Também tem pessoas que têm medo de crescer porque colocam a responsabilidade toda e todos os pesos em cima de si. Se sentem completamente culpadas. Então acreditam que não tem mais espaço para carregar nada. Então tu consegue crescer sem transformar a expansão em peso. Quando tu pensa em crescimento, agora fechem os olhos. Essa pergunta é ótima. Fechem os olhos e sintam. Você consegue crescer sem transformar expansão em peso. Quando você pensa em crescer, imagina mais liberdade ou mais peso? A resposta vem na hora. Tem muita gente que associa crescimento à sobrecarga. Eu não vou dar conta, todo mundo vai depender de mim, vou ter mais problemas, não vou poder descansar. Quanto mais eu crescer, mais vão me cobrar. Como é que eu vou sustentar isso? O que que vão pensar? Eu tenho que fazer mais um curso para poder fazer isso. Se eu me destacar, não vou poder errar. Muita gente pensa isso. E, gente, quando a gente fala em cada uma ser o que é dentro do seu maior potencial, isso inclui também, em alguns momentos, errar. Inclui. E se demonstrar humana, deixar o orgulho de lado e demonstrar suas vulnerabilidades dentro daquilo que é seguro. Como eu disse, vir crescendo e se trabalhando naquilo que está aparecendo no meio do caminho. Então, interpretar expansão como perda de paz, observa se isso acontece contigo e vai pensando aí na tua nota já. Se crescer significa carregar mais, alguma coisa vai te proteger desse crescimento. Então, sustentar a nossa expansão também exige a gente entender quem a gente é, ter coragem de ser quem a gente é, saber pedir auxílio quando precisa, distribuir responsabilidades, compreender que ser responsável não é carregar tudo. Como que tu tá disposta? Qual a tua disposição hoje para ser assim e também soltar o controle, confiar?
De 0 a 10 aí, como que tá? E ainda, na parte superior à esquerda ali, nós temos a lealdade. E aí a pergunta, né? Perguntinha básica também, só perguntinha básica hoje pra gente aqui já de manhã cedo. Consigo crescer sem precisar me diminuir? Ali tá escrito assim: consigo crescer sem precisar diminuir-me para pertencer? O que tu ainda está fazendo e onde tu ainda está se mantendo simplesmente para pertencer? Simplesmente para caber nas caixas que tu não cabe mais, por lealdade. Não só a família, gente. Tem lealdade aos amigos, tem lealdade a algumas coisas, até a pensamentos anteriores teus. Tem gente que não quer dar o braço a torcer para si mesmo. Então, o quanto que tu ainda te diminui para pertencer dentro dessa lealdade? Essa dimensão também é bem importante. A gente entra num lugar muito profundo porque a maioria das fidelidades, da lealdade, assim, elas não são conscientes. Tu pode desejar prosperar e se sentir culpada por imaginar que vai ter uma vida diferente dos teus pais. Eu cheguei a contar numa aula ou numa constelação individual, agora eu não lembro, da pessoa que prosperou e tá super bem de vida e tal, né? E disse que a mãe dela foi reclamar que não tinha presente para dar para ela. Como é que eu vou te dar um presente se tu tem tudo? Agora que tem esse monte de coisa cara. E ela pegou a bolsa dela com as coisas dela, tirou as coisas dela de dentro e deu para a mãe dela. Ela disse: eu me senti tão culpada naquele momento por aquilo que eu tinha conquistado e essa bolsa, essas coisas que eu tenho são importantes para mim, que eu tive que dar para ela porque eu não ia suportar a dor daquilo que eu estava sentindo. Lealdade. Lealdade. É uma linguagem de pertencimento. Porque tu pode sim ter aprendido que amar é se sacrificar. Colocar todas as coisas antes de ti mesma para ser uma boa pessoa. E que ser diferente disso é ser desleal ou não pertencer. E é por amor que isso se repete e por isso precisamos olhar muito mais profundo, muito mais profundo. E aí vem uma pergunta também, né? O que eu preciso abandonar dentro de mim para eu crescer, né? E abandonar num sentido assim, ó, é, que eu consigo continuar amando e pertencendo sem precisar repetir o mesmo destino. Então, de 0 a 10, quanto tu ainda te sente leal? E aqui, assim, gente, até num relacionamento, ai, tem pessoas que sonham em ter um relacionamento igual ao dos pais. Estão vivendo lá a família de origem. Não conseguem crescer, construir seu próprio relacionamento. Também porque veem os pais como perfeitos, pedem a aprovação dos pais. E tá tudo bem ter uma relação boa com os pais. Mas quem vai construir tua vida é tu. Como que tá a tua disponibilidade de bater no peito e dizer assim, eu faço do meu jeito, aquilo que deu certo para vocês, talvez não seja para mim. Deixa eu fazer, deixa eu errar, deixa eu acertar, sabe? Quando a gente vai ter a nossa casa, por exemplo, né? Às vezes vem mãe, sogra, passarinho, todo mundo. Põe aqui, põe esse móvel ali, faz isso, não é assim, contrata esse, faz aquele. E uma coisa que eu falava muito era: deixem eu viver a minha experiência, deixa nós vivermos a nossa experiência, esse é o nosso momento. Vocês já tiveram o de vocês. O que deu certo para vocês, que nem diz a Eloá, legal. Mas o que que eu posso colher de vocês e construir o meu? Criar filho, a mesma coisa. Todo mundo tem uma fórmula mágica do que tu tem que fazer na hora que tu tem que fazer, mas o que que serve pra ti? Qual é o teu jeito de ser e de fazer? O quanto tu ainda consegue, com leveza, não ser leal a essas coisas que estão te mantendo no mesmo lugar, sabe? Então, assim, olhem para esses pontos que vocês colocaram aí nas notas e conectem eles.
Né? Conectem eles, criem esse desenho e observem se isso está em equilíbrio ou não. Então vão conectando cada um deles no número que tu marcou, fazendo um desenho mesmo. Vai ficar tipo uma mandala, né? Vai ficar 5 pontos conectados. E eles podem ficar de uma forma mais equilibrada, né? Ou eles podem ficar um mais para baixo, um mais para cima. Vem como é que funciona aí para vocês. E não fiquem se preocupando com a menor nota. Gente, observem qual dimensão parece mais relacionada àquilo que tu deseja viver agora, assim, né? O que que tá pedindo mais atenção? É nesse sentido que a gente está olhando, tá? Se é, e assim, ó, isso, todas essas dimensões podem ser consteladas também. Eu quero fazer esse trabalho, inclusive, depois aqui do aulão, quero conversar com vocês a respeito disso. A gente fazer um trabalho, né? Que ele vai ter momentos em grupo, ele vai ter momentos individuais, mas um trabalho onde a gente pode constelar essas dimensões, de forma que tu possa ver de onde vêm as travas. E a partir delas desenvolver pilares que são necessários para o teu crescimento. Então, qual a dimensão da tua vida hoje que pede mais atenção? Escreve aí. E mais embaixo, né, no teu material. Aqui a gente está percebendo. Vocês podem ver que existe tipo uma linha que eu fiz, uma linha do tempo, né? Ela não é reta, porque a nossa vida ela é variável, né? Ela é variável, ela se apresenta de formas diferentes. Mas abaixo dessa pergunta ali, a dimensão que hoje pede mais atenção, tem uma linha que diz assim: da consciência ao posicionamento. Hoje, aqui nesse aulão, nós estamos percebendo, tomando consciência, para então escolher diferente, se posicionar com mais segurança dentro dessa escolha, tornar esse posicionamento uma repetição na nossa vida, até a gente aprender e sustentar. Aqui que é a chave, ser uma autoridade naquilo que a gente quer, naquilo que a gente é. Existe um caminho para isso. E eu gosto de explicar bem direitinho para que a nossa mente entenda e veja sentido nesse caminho, tá? Então, assim, dentro do fluxo infinito da expansão mesmo, que é esse método que a gente vem trabalhando, que a gente vem criando, né? É muito condizente com essas dimensões todas e com esse caminho que eu coloquei para vocês ali, até a gente realmente conseguir sustentar as coisas que a gente quer, tá? E não é para ser uma aula técnica, isso aqui é para trazer compreensão para vocês mesmos. Que determinados comportamentos continuam se repetindo, mesmo quando tu já sabe o que precisa fazer. E onde isso começa também, né? Lá atrás, gente. Não vamos falar das raízes hoje aqui. A gente pode trabalhar as raízes, né? Mas lembra, em um momento que tu tentou falar e foi interrompida, em um momento que tu foi criticada, quando tu cresce observando a tua família ter problemas financeiros, quando vive em uma família onde descanso é chamado de preguiça. A minha família dizia, né? Ih, depressão, essa coisa aí é falta de carpir um lote. Pessoal agricultor não tinha nem tempo de pensar no que estava sentindo, né? Mas eu ouvi muito isso, e quando eu passei por isso, eu me senti muito culpada. Eu demorei muito para reconhecer, isso me atrapalhou demais. Então, as experiências, elas acontecem quando tu constrói, quando tu sente e constrói uma interpretação a respeito, né? Como se a tua opinião não importasse, como se os outros sabem mais do que tu, como se os outros são perfeitos e tu precisa da opinião deles porque tu só erra. Quando tu pensa que dinheiro é problema, observem bem. Para merecer, preciso sofrer, sabe? Então, ser visto é perigoso. Eu passei por momentos que as pessoas me olhavam na rua, eu te sentia medo, eu tive que trabalhar isso em mim. Quando eu comecei a fazer a transição de carreira. E eu fui encontrar um momento lá na gestação, gente. Não era bobagem. Não era bobagem. Era uma verdade dentro de mim naquele momento, aquela interpretação. Era uma camada minha falando.
Por isso que só o conhecimento e a teoria nem sempre é suficiente. Eu já estava há anos dentro da constelação familiar e estava me formando consteladora. E aí eu saía na rua, tinha medo que as pessoas olhassem para mim, um medo como se eu fosse morrer. E aí tu vai dizer que isso é só uma bobagem, que eu tenho que só ter conhecimento para resolver isso? Não é, gente, tem coisa que está dentro da gente enraizada. Quando a situação real aparece, o que que automaticamente tu sente e tu faz? Como que o teu corpo se sente quando algo acontece? Porque ele está trazendo a memória exata a respeito daquilo, a memória, sentimento, emoção, trauma. E aí a gente começa a perceber, a compreender de onde isso vem, a gente olha para isso, a gente trabalha, descongela essas memórias, processa tudo isso. E aí então nós vamos nos posicionar diferente com maior segurança. E volto a dizer, muitas vezes é começando a fazer um posicionamento diferente que a gente vai perceber esses congelamentos. Por isso que a gente precisa dar o primeiro passo. Não é o posicionamento perfeito, mas é o que precisa aqui e agora para transformar. Porque quando internamente a gente encontra externamente também. Encontrar expressão na vida real para o nosso crescimento e para quem a gente é, sabe? Então também existem pilares que a gente vai trabalhar, que eu já trabalho, né, nesse nosso projeto aqui, né? Mas tem muitos pilares que a gente pode desenvolver a princípio depois da percepção dessas dimensões, sabe? Que é assim, a gente escutar mais, a gente ressignificar as coisas, a gente encontrar presença onde existe ansiedade, sensação onde existe interpretação, a gente entender o contexto do nosso sistema, parar de se culpar. Fazer o que precisa ser feito é uma coisa de cada vez. A gente encontrar uma presença de essência dentro de nós. Essa essência, o cristal mesmo, que a gente vem falando. Porque aí, assim, fortalecendo esses pilares, a gente consegue realmente encontrar fora da gente essa expressão. Encontrar, eu quero dizer, expressar o que a gente quer, expressar o que a gente é, realizar e ver aquilo que a gente está realizando. Se sentindo em paz, sabendo que a gente merece, sabe? Então, essa dimensão da visibilidade também é muito importante. Todas elas são, né? E como que é esse se sustentar na prática, né? Como que é? Nesse encontro entre a consciência, nosso interior, né, e a vida real, onde a gente está, que muitas vezes está igual como estava, quem muda é a gente. Então, nesse encontro de consciência com a realidade que a gente vive, a gente podendo ser diferente, tudo fica diferente. A gente começa a ganhar corpo dentro disso. A nossa sustentação acontece, né? Então, observem: perceber, escolher, posicionar, repetir, sustentar. Depois de tudo isso, né, que a gente está conversando aqui, volta para a primeira pergunta: o que tu deseja expandir ou viver de forma diferente nesse momento? Porque olhando para esses assuntos que a gente está estudando e que tu está sentindo dentro de ti, eu tenho certeza que tu já tem mais elementos para olhar para essa resposta ou para até para melhorar essa resposta. Onde que isso aparece? Na tua identidade limitada? Na lealdade a alguém, a algo que tu falou, que tu não quer dar o braço a torcer? Visibilidade, medo de ser vista como é, medo de desagradar. No que tu sente que pode ser pesado quanto às responsabilidades, ao que tu vai ter que responder a partir daquilo, ou na facilidade, né? Se tu acredita que pode haver vida com menos sofrimento, gente, conquista sem sofrimento.
E essas cinco dimensões, elas não são assim para ser mudadas do dia para a noite. Cada uma delas tem algo para nos ensinar, né? Então, assim, percebam. Esse nosso primeiro movimento aqui é perceber, perceber. E aí no mapa de você está escrito o que percebi hoje. Escreve o que tu percebeu. Se precisar de mais linhas ali, pega um papel, escreve atrás dessa folha. O que percebi hoje? Lembre, né? Não precisa estar pronta, a capacidade é construída enquanto caminho. O que tu percebeu hoje a respeito de ti mesmo? Segunda pergunta: quando me aproximo daquilo que desejo, percebo que costumo fazer tal, 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 me comportar tal, 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 sentir tal, tal, tal. Vão respondendo as perguntinhas. Tem gente que recua, que adia, que se esconde, que abandona, que procura aprovação, sai correndo para falar com alguém. Tem gente que já cria um problema de primeiro, volta para aquilo que é conhecido, né? Bem ligeiro. Então, aqui, perceber, compreender. E a terceira pergunta diz respeito a se posicionar. Meu próximo posicionamento. Qual é o menor passo que seja que eu consigo começar a sustentar hoje, que pode mudar, assim, todas as áreas? Não precisa escolher a maior mudança que tu consegue imaginar. Algo possível de ser vivido. Se tu percebeu que um ponto principal diz respeito à dimensão da visibilidade, não precisa começar amanhã a aparecer todos os dias. Não é isso. Mas uma ou duas vezes na semana te propõe a fazer algo diferente. Seja no WhatsApp, seja numa rede social, seja no teu relacionamento, começar a falar onde tu precisa falar. Se perceber uma questão de lealdade, te observa no momento em que tu te diminui para caber nas coisas. Te observa, experimenta como é não se diminuir, trazendo essa consciência, como é assim, realmente tu pensar, se educar. Eu tenho meu espaço, mesmo quando eu ajo assim. Tem muitas falas que a gente faz dentro da constelação assim, né? Se permita viver as coisas de forma simples, ó facilidade, sem acrescentar sofrimento. Observa quando algo acontece fácil na sua vida. Ou agora parece fácil, mas tu já construiu um caminho de tantas dificuldades para chegar até onde tu tá. Cada uma aqui sabe consigo mesma o que passou para chegar onde está. E aí chega aqui e ainda acha que precisa sofrer. Gente, não. E nas identidades também, né? Reconhecer como tu continua respondendo às situações. A partir daquela mulher que tu precisou ser lá atrás, se defendendo, tendo medo, da criança mesmo que a gente precisou ser. Precisando muito da resposta dos pais, porque precisa ser perfeita, sabe? Essas coisas assim. Ah, meus pais só acertam. Gente, teus pais são seres humanos. Talvez tu não saiba tudo. E que bom que não te envolveram em tudo. Talvez tu seja um filho que foi envolvido em tudo e sabe mesmo. E aí a gente precisa trazer outro olhar positivo também, né? Então, lembrem que a capacidade ela é construída enquanto cada uma de nós caminha, para então a gente poder sustentar. Para poder sustentar algo, a gente tem que começar. E aqui que tem um ponto-chave desse trabalho, que ontem algumas pessoas vieram para querer fazer constelação e eu expliquei, né? Que assim, até para sustentar, sinceramente, assim, os resultados de uma constelação que a gente faz, de uma aula, de um trabalho.
É preciso orientação, gente. É preciso orientação. A gente tem muitas vezes dificuldade de receber aquilo que é bom. Nós ainda temos, sabe? Eu desejo assim que isso esteja fazendo sentido para vocês, que vocês estejam abrindo algumas caixas para examinar aí. A gente não vai dar continuidade agora a algumas coisas que eu quero fazer, porque eu quero deixar vocês nessa energia de perceber, de percepção, de se olhar, terminar o mapa, né? E depois eu vou enviar para cada uma de vocês um formulário para vocês responderem, porque eu quero entender como é que vocês estão se sentindo, tá? E também vou falar a respeito de uma proposta que eu vou fazer, que eu já fiz, né, mas que eu vou apresentar para vocês, que eu estou construindo com muito carinho, a respeito de uma mentoria que ela é parte em grupo e parte individual, a maior parte é individual, mas onde a gente vai trabalhar essas 5 dimensões de forma bem detalhada, assim, tá? Serão 6 semanas de forma bem detalhada. Pessoas que já estão fazendo constelação, que já estão fazendo acompanhamento, vão ter suas facilidades também para entrar se quiserem, tá? Porque às vezes a pessoa já está fazendo alguma coisa comigo e daí super gosta da nova proposta mas já estou fazendo, né? Já investi. A gente conversa e organiza isso, tá? Mas é uma proposta bem boa, vocês vão gostar. Porque eu quero acompanhar, assim, em grupo, fazer as constelações das dimensões, trabalhar individualmente cada uma das dimensões e trazer isso para a vida real, como compreensão até chegar à sustentação, trabalhando todos os pilares que vão te levar até lá, tá? Nessas 6 semanas. E é super viável fazer isso, fazendo uma coisa de cada vez. E quando a gente conhece o caminho até chegar, a gente consegue ter condições e ferramentas para fazer isso com todos os assuntos que a gente quiser, tá? Então, depois eu vou conversar com cada uma de vocês que está aqui, mandar o formulário, explicar algumas coisas, saber como vocês estão se sentindo, que é super importante. E que esse mapa de sustentação possa realmente ser o princípio de vocês entenderem como é se sustentar nesses novos lugares, que na verdade não são novos, gente, já existem. O que que nós estamos fazendo? Tirando camadas, para ficar mais leve, para a gente se conhecer mais e ter mais certeza de fazer o que precisa ser feito, no sentido de se sentir mais em paz. Porque o que mais acontece quando a gente quer transformar um posicionamento é dúvida e culpa. Meu Deus, às vezes eu podia ter respondido daquele jeito, mas eu podia ter feito melhor, mas o que que minha mãe vai pensar? Meu Deus, eu disse não aqui que eu sempre disse sim, minha nossa. Isso mexe com a gente, com tudo e com todos. A gente precisa estar fortalecida para fazer isso. Em relacionamento, mais ainda, principalmente de casal, que é onde a gente convive diariamente, né? E eu quero finalizar esse nosso encontro, esse nosso aulão, com algo assim, bem importante que resume tudo que a gente está conversando aqui, toda essa proposta. Antes de sustentar uma nova realidade, você precisa aprender a se sustentar dentro dela. Se sustentar dentro de ti e dentro dela. Qualquer parte tua que tu ainda não aceite tá atrapalhando na integridade, na tua força, no teu poder de sustentar as coisas que tu quer. Mesmo que seja o maior sonho, tem algo ainda segurando. Até aquilo que tu acha ruim pode vir a se transformar numa qualidade, num potencial para tu realizar o que tu quer. Tá bem? Fico à disposição de vocês, se quiserem mandar perguntas, falar como vocês sentiram. De qualquer forma, eu vou entrar em contato com todas hoje ainda, hoje à tarde, depois que a dona Eloá for para a escola, que aí facilita a minha vida aqui. Quem está assistindo essa gravação, gente, no YouTube, né, provavelmente, também pode entrar em contato, pode deixar comentários aqui. Se tu não tiver inscrita e se tu recebeu essa gravação, né, por alguma outra pessoa, entra em contato, tá? Manda um comentário, fala comigo no WhatsApp, manda um direct no Instagram, qualquer coisa, me procura aí, que tu pode receber o formulário também, tá? Pode conhecer mais, eu também quero te conhecer mais, isso é bem importante. E é isso, esse conteúdo é
ser encaminhado mesmo, assim, para que as pessoas possam aproveitar. E também posso mandar um mapa de sustentação, né, para quem quiser. Tá bem, gente? Um grande beijo para vocês. Agradeço de coração por estarem aqui, confiando nesse trabalho, disponibilizando o tempo de vocês. Obrigada mesmo. Aula maravilhosa. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Que bom mesmo, porque eu gosto sempre de traduzir coisas complexas para uma linguagem mais simples que a gente possa se entender na vida com as coisas. Porque de teoria a gente já tá cheia, né? Pelo amor de Deus, informação é o que mais tem hoje. Porque a gente precisa saber o que fazer com ela e ter a alegria de ver os resultados do conhecimento na nossa vida, tá bom? Contem comigo, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.